Oi pessoal, tudo bem? É isso mesmo, como o título disse, né, a gente vai resolver esse problema relacionado a notas, tá? Então nesse vídeo a gente vai usar array, tá? Ou seja, a gente vai usar apenas uma variável com armazenamento em pilha, né? Uma estrutura de dados mais sofisticada, então a gente vai usar arrays, até porque as notas, eu não preciso declarar uma variável para cada nota, são 4 notas, né? Então eu posso usar um array com 4 posições. E aí eu vou usar só 2 variáveis. Eu vou fazer o teste aqui, a gente já apaga e já faz o algoritmo, tá? Eu vou primeiro fazer o primeiro teste. Vou digitar a média igual a 3, ó. Média 1, média 2, nota 3, nota 4. Aí ele me retorna reprovado e repetir de ano, tá? Agora vamos agora testar a média final maior que 3. Vamos colocar aqui 3, 3 também, 3 e a última vai ser 4. Aí ó, 3.25, reprovado, recuperação. Então ele não repete de ano, mas pode recuperar. Vamos testar aqui agora a outra, né? Agora vamos testar a média 6, vai. Deixa eu ver aqui. Maior que 7. Tá, vamos testar a média 7 agora, que é a propriamente dita que aprova a pessoa. 7, 7, 7. Olha lá, aprovado. Agora vamos testar a nota máxima, né? Que se ele tiver acima de 9, né? Média acima de 9, é aprovado com louvor. Olha lá, aprovado com louvor. Então esse é o algoritmo, tá? Você vai digitar a média, então você vai fazer os testes propriamente ditos, tá bom? Então a gente vai começar a fazer o algoritmo. Então pessoal, é o seguinte, eu vou apagar aqui todo o algoritmo, a gente vai fazer do zero, tá? Vou apagar tudo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que identificar no algoritmo, é que é um algoritmo onde eu manipulo a média de 4 notas. Então eu preciso de 4 variáveis, correto? Eu preciso de uma variável para cada nota que eu for armazenar e uma variável para calcular a média. Então eu preciso de 5 variáveis. No caso aqui a gente vai usar o array, tá? O array eu posso declarar a variável apenas uma variável e essa variável ela tem diversos subníveis, né, vamos dizer assim. Cada índice desse array eu posso armazenar um valor do mesmo tipo, tá? Aqui no Portugal Studio, em outras linguagens até aceitam de outros tipos, por exemplo, aceita string, real, aceita decimal. Eu vou declarar aqui uma variável com o nome de real e vou chamar ela de nota. Aí aqui é o seguinte, eu não vou colocar notas, tá? Porque aqui eu abro e fecho colchetes e aqui eu coloco o tamanho desse meu array, no caso 4. Por quê? Porque eu quero armazenar 4 notas. Lembrando que o array ele começa a contar do zero. Então vai contar 0, 1, 2, 3. Tá bom? Com 4 posições contando a partir do zero, ok? A gente já vai chegar lá. Aí aqui eu vou colocar a vírgula e vou colocar a média propriamente dita. Então agora eu tenho média e tenho um array com 4 notas. Não preciso criar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Agora eu vou pedir para o usuário digitar os dados. Escreva. Vamos lá. E aqui eu vou dizer, digite a primeira nota. E aí aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar o comando leia, né, para receber esse dado. E aqui eu vou colocar nota, só que ao invés de eu colocar o 4 direto, eu coloco o índice dessa variável que eu quero que armazene a nota 1. Então a nota 1 eu quero que armazene no índice 0. Então eu já preenchi o índice 0 dessa nota 1. Vou repetir aqui mais todas essas vezes. Aqui vai ser a segunda nota, né? Segunda nota. Aqui vai ser a terceira nota. E aqui vai ser a quarta nota, tá ok? Então com isso aqui eu já consigo colher todas as quatro notas. Só que do jeito que tá aqui, tá errado, porque se eu usei o índice 0 e armazenei a primeira nota no índice 0, eu tenho que armazenar a segunda nota, aqui quando o algoritmo armazenar a primeira, no índice 1. Então aqui eu coloco 1. E isso mesmo, no índice 3, no índice 2, a terceira nota e no índice 4, no índice 3, a quarta nota. Confunde um pouco porque a gente coloca o tamanho do nosso array aqui, né? Então ele tem 4 espaços. Só que ele começa a contar do zero, só isso. Mais nada. Então o último espaço ele não vale 4, ele vale 3. Mas se você ignorar o zero e contar a partir do 1 aqui, ó, 1,
2, 3, 4. Significa que eu usei 4 espaços do meu arrayzinho, tá bom? Esse 4 aqui significa que é 4 espaços. Se fosse 5, aí se eu fosse armazenar mais uma nota, o próximo aqui seria 4, ó, tá bom? Então até aqui eu já consigo colher as notas, ó, quer ver? Eu vou digitar aqui, por exemplo, 4, 4, 4, 4, ó, consigo colher as notas, sem problema nenhum, tá? Eu só vou indentar aqui, ó, vou colocar um pontinho, aqui eu vou colocar 2 pontinhos para ficar um do lado do outro. Já consigo armazenar as 4 notas, inclusive se eu quiser mostrar as notas, eu posso dar um escreva aqui, ó, só para vocês verem que está funcionando, e vou mostrar a primeira nota, só para vocês verem, tá? Colocar aqui um mais, aí para mim acessar a primeira nota, é só eu digitar a nota e colocar o índice 0. Vamos ver aqui que vai mostrar para mim a primeira nota. Vou digitar 10 na primeira nota, 1 na segunda, 1 na terceira, 3 na quarta. Olha lá, me retornou 10, que é o índice que armazenou a primeira nota. Esse 4 aqui você ignora, tá? Agora a gente vai realizar o cálculo, tá? Aquele cálculo simples, esse cálculo, ele basicamente o que eu pego? Eu pego a variável média, desta forma, e essa variável, ela recebe a soma das 4 notas dividido por 4. Por que 4? Porque são 4 notas, 4 elementos para mim conseguir a média. Se fosse 3 notas, seria dividido por 3 e assim por diante. Aí aqui eu digito nota 0, né? Nota do índice 0 mais nota do índice 1 mais, e assim por diante, nota do índice 2 mais nota do índice 3. Agora um detalhe importantíssimo: por boas práticas de programação, trabalhe a favor da matemática. A matemática diz que se eu colocar entre parênteses uma sentença matemática, eu quero que ela seja calculada primeiro. Então quando eu coloco entre parênteses essa soma dessas notas, eu quero que primeiro seja somado para depois eu dividir. Então depois aqui eu coloco a divisão. Aí primeiro ele vai somar, depois ele vai dividir. Aí aqui eu vou, aqui depois do último lay aqui eu vou colocar o comando limpa, né, para limpar a tela. E aí eu já quero exibir a média. Então eu vou vir aqui, vou digitar aqui para escrever a média, né? Escreva, vamos colocar barra N, né? E aqui eu vou colocar a média. Vou colocar uns pontinhos dessa forma para dar uma indentada. E aqui eu vou colocar a variável média, que já vai estar funcionando. Vou dar um espacinho aqui. Do jeito que está aqui já funciona. Mais um mais. E aqui eu vou digitar aqui. Eu vou digitar tudo 10. Ele tem que me retornar a média 10. Ó, 10 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta. Ele me retornou 10. Perfeito, tá vendo? Ele está calculando, ele somou 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. Dividiu por 4. E aí deu esse valor aqui, 10 dividido por 4. Tá bom? Então eu já estou conseguindo emitir aqui, exibir a média. Agora eu vou exibir os cálculos, né? Primeiro eu vou validar aqui o seguinte. Eu venho aqui, digito o comando C, e o primeiro teste que eu vou fazer é o teste se a média for maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, aprovado. Show de bola, aprovou, tudo bem. Então o que eu faço? Eu digito aqui média. Se média, veja bem, se média for maior ou igual a 7, ele vai fazer alguma coisa para mim. Então, se a média que eu conseguir calcular for maior ou igual a 7, ele vai fazer alguma coisa para mim. E o que eu quero que ele faça é escrever aqui aprovado. Aprovado. Tá bom? Só isso. Eu vou digitar aqui assim, situação, dar uns pontinhos e fazer isso aqui, ó, aprovado. Só isso. Eu vou testar, tirar o ponto e vírgula aqui, que aqui não precisa, eu vou testar. Eu vou digitar a média toda 7, ó. Média 7 no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Ele atendeu a minha solicitação, de forma que se eu digitar outra média, se eu digitar a média menor que 7, ó, ele não cai em lugar nenhum. Ou seja, essa primeira sentença está funcionando. A segunda sentença é: se aquilo ali não for verdade, então se aquilo ali de cima não for verdade, eu quero que ele faça outra verificação para mim. Eu vou até copiar isso aqui
Eu vou colar aqui e vou alterar aqui e vou colocar assim, aprovado com louvor, desse jeito. Então, se aquilo ali não for verdade, eu quero que ele faça outra verificação. A outra verificação é o seguinte: se média for, maior que 7, se média for maior que 9, maior ou igual a 9, aí ele vai fazer outra verificação para mim, tá? Então, até o momento, enquanto a média for maior que 7, ela vai cair nisso aqui. Se for maior ou igual a 9, ela já vai cair nessa sentença aqui. Vamos fazer o teste? Vou digitar aqui a média 9. 9, 9, 9, 9. Olha lá, aprovado. Agora, veja bem. Eu vou digitar aqui agora 9.1. Veja que a primeira nota é um pouquinho maior. E a segunda eu vou continuar com o meu detalhe. E ele não está caindo no meu teste. Deixa eu ver aqui o que teve. Então é o seguinte, pessoal. Aqui, do jeito que está aqui, ó. Por que ele não vai cair aqui no média maior que 9? Se média for maior que 9, situação aprovada com louvor. Você viu aqui que eu digitei média 10 e ele caiu no aprovado. Porque é simples. Ele primeiro testa se média é maior que 7. Então, se média for maior que 7, ele já cai aqui, já encerra a execução. Ele já era, já encerra. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outro teste aqui. Aí eu digito e se média for menor que 9. Aí a coisa começou a ficar diferente. Quer ver para você ver? Eu vou digitar média 7. Olha lá, aprovado. Agora eu vou digitar média 8. Ó, aprovado. Agora eu vou digitar a média 9. 9, 9. Agora ele cai no aprovado com louvor. Observa que eu tenho que alinhar aqui a função. Porque se eu não coloco média menor que 9, ele não vai cair nessa daqui, tá? Porque essa daqui, só o fato dela ser verdadeira, já elimina o resto do se aqui, tá bom? A menos que eu tivesse feito assim, só um se, tá? Mas como eu tô alinhando os se's, eu tenho que fazer mais essa verificação extra. Agora, o próximo passo é verificar se média é maior que 6 e menor que 7. Vamos lá. Se não, se média for maior que 3, maior ou igual a 3, tá? E média for menor que 7, aí ele vai fazer uma coisa para mim. Nesse caso aqui, eu estou dando o benefício ao aluno de fazer a recuperação. Aí aqui eu vou exibir que ele foi reprovado, né? Porque nesse caso aqui a média é menor que 7, então ele é reprovado. Reprovado. E aí eu coloco recuperação. Vamos testar? A gente vai digitar uma média maior que 3 e menor que 7. Vamos digitar aqui uma média 3. Maior ou igual a 3 e menor que 7. Olha lá. Reprovado. Recuperação. Perfeito. Eu vou só dar um exemplo aqui. Eu vou tirar essa sentença aqui. Vou deixar só o maior que 3. Vamos testar para você ver. Olha lá. 3, 3, 3. Ele cai do mesmo jeito. Mas eu vou colocar porque faz sentido. Eu consigo validar melhor, tá? Outra coisa. Agora, eu já testei todas as sentenças que eu quis lógicas, tá? Então, a última sentença é o seguinte. Se nenhuma dessas aqui forem verdade, significa que a média é menor que 3, tá? Porque se a média for maior que 3, recuperação. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado e menor que 9, tá? Se nenhuma dessas aqui for real, significa que a média é menor que 3, só pode, né? Então aqui eu não preciso nem fazer mais teste, eu só digito se não, e aqui eu coloco já o meu último teste. E esse se não aqui eu digo reprovado, repetir de ano. Então a gente vai fazer um teste digitando uma média menor que 3, tá? Eu vou digitar aqui 2, 2, 2, 2. Olha lá, reprovado, repetir de ano. Eu vou digitar 2.9 só para aproximar. 2.9 nas outras 3. Olha lá, reprovado, repetir de quase 3, mas ele foi reprovado. Agora vamos testar a média 3. Olha lá, reprovado, recuperação. Agora vamos testar a média 4. Olha lá, reprovado, recuperação. Para ele ser aprovado, ele tem que tirar 7 ou mais. Olha lá, aprovado. Legal. Agora,
Se ele for um aluno nota 10, né? Vamos lá, tirou 9 no primeiro, 8,7 no segundo, aí tirou 9 nesse, tirou 10 no outro, tá aí, aprovado com louvor. A média foi acima de 9, tá? Então, eu vou dar uma brincada aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou tirar essa sentença aqui de novo e vamos testar para ver como é que fica. Sempre é bom a gente testar. Ah tá, tem que fazer isso aqui. Vamos lá. Eu vou digitar aqui, média 2, 2, 2, 2. Olha lá, reprovado, repetir de ano. Então, não se faz necessário usar essa sentença. Agora, o maior ou igual, ele é necessário, tá? Esse operador relacional é necessário. Por quê? Porque se no caso aqui do 7, por exemplo, se eu tirar o sinal de igual e deixar só maior que 7, a nota ela obrigatoriamente, para que o aluno seja aprovado, ela precisa ser no mínimo 7 ponto alguma coisa. Ela tem que ser maior que 7. Eu, sabe? Quer ver? Eu vou fazer um teste. Eu vou digitar 7, 7, 7 e 7. Ele vai dar reprovado. Ó. Olha lá, reprovado, recuperação. Por quê? Eu estou dizendo aqui que ela não tem que ser igual a 7. Ela tem que ser maior que 7. Então, para ele ser aprovado, teria que ser algo assim, ó. 7.1 no primeiro, né? Aí nas outras poderia sim tirar 7. Aí ele estaria aprovado, tá vendo? Olha lá, aprovado. Então, essa é a necessidade do uso do sinal de igual. Então, aqui a gente usou um array com 4 posições, pedimos para o usuário digitar a média, fizemos aqui a soma das médias e dividimos por 4. Se média for maior ou igual a 7, média menor que 9, aprovado. Se média maior ou igual a 9, aprovado com louvor. Se média maior ou igual a 3, reprovado. Se isso aqui, nenhuma dessas aqui for verdade, significa que a média é menor que 3, logo ele tem que repetir de ano. Esse foi o algoritmo, obrigado por estar conectado ao nosso canal. Até a próxima videoaula, fiquem com Deus e tchau!